Oi, povo! How are you guys? My name is Julia and I live here in the US, and usually I show you guys around town or out of town, the places that I go to. But yeah, so today we are gonna start a new series here in the channel. E agora volto pro português. Eu recebi uma perguntinha, gente, lá no Instagram perguntando o que eu fiz para aprender inglês aqui nos Estados Unidos. Então, nesse vídeo eu vou responder isso pra vocês. Mas antes, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa esse sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Também compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares e pessoas que você sabe que vão ser edificadas com esse vídeo. Mas é isso, agora vamos começar. Então, povo, eu vou começar dizendo qual era a situação do meu inglês quando eu cheguei aqui. Eu lembro de uma situação que ficou marcada literalmente na minha mente, que foi assim que a gente chegou aqui, gente. A gente chegou acho que por volta das 7 horas, a gente foi pro lugar que a gente ia ficar e tinha um 7-Eleven, que é um posto de gasolina bem famoso aqui, tipo em frente ao lugar onde a gente estava, e a gente foi lá. E tinha uma pizza lá por $5. Então a gente tava tipo, nossa, pizza é $5, vamos pedir. Aí eu lembro de eu pedindo, eu acho que eu falei, can I have pizza? Aí a moça falou alguma coisa lá que até hoje eu não sei o que ela falou, só sei que no final a gente conseguiu a pizza. Então era meio assim, eu conseguia falar no razoável, mas eu não conseguia entender basicamente nada. Porque eu acho que até o pessoal que estuda, eu tenho alguns amigos que já vieram sabendo inglês aí do Brasil, e até eles sentem muita diferença na questão da fala dos nativos quando chegam aqui. Mas agora vamos para o segundo tópico, que é a questão de como realmente eu aprendi o inglês aqui. Povo, então, vamos começar assim. Eu fiz a high school aqui. Eu fiz os 4 anos de high school, então isso foi algo que me ajudou bastante, como eu disse para vocês no começo do vídeo. Mas hoje aqui eu vou contar para vocês como que é o ensino. Tipo assim, o que eles fazem de diferente. Por quê? Porque em 3 meses eu já entendia quase tudo que eles falavam. Eu já entendia, professora. Mesmo que o meu falar ele foi desbloqueado um pouco depois, eu acho que em 1 ano eu já estava conseguindo falar bem melhor, já conseguia me virar se eu me perdesse em algum lugar, o ouvir, ele desbloqueou bem mais rápido. Então, o que eles fizeram para eu conseguir fazer, tipo, conseguir entender tão rápido? É isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu vou começar dizendo para vocês que uma coisa que eles, tipo assim, focavam muito era a questão do vocabulário. Por quê? A gente aqui, quando chega, a maioria do pessoal que vem de algum outro país, a gente tem aulas de ESOL, que é E-S-O-L, e aí são aulas basicamente para reforço de inglês. E não são no mesmo nível dos nativos, só que você ainda está aprendendo, entre aspas, um nível um pouco abaixo, mas para você catch up. Tem até gente que volta 1 ano na high school, por causa disso. Eu, no caso, voltei também, porque eu tinha terminado o 9º ano aí no Brasil, que é o primeiro ano de high school aqui, e quando eu cheguei aqui, eles me voltaram de novo, metade do 9º ano. Por isso que eu fiz os 4 anos. Mas essa volta que eles fazem é pra você, quando você for pro próximo ano, você já tá conseguindo mais ou menos entender melhor, falar melhor e ir melhor nas suas classes também. Mas tá. Então, uma coisa que eles batiam muita tecla era a questão de vocabulário. Vocabulário sempre. Eu lembro até hoje que a gente tinha um livrinho, eu lembro até o nome da professora, Miss Barrios. A gente tinha um livro que era literalmente só de vocabulário. O que ela fazia? Ela dava, vamos dizer, 10 palavrinhas por semana. E aí a gente tinha que escrever uma frase com a palavra, escrever a tradução dela no nosso idioma e desenhar alguma coisa. Toda vez a gente tinha que fazer isso. Então, com isso, a gente foi meio que exercitando a questão do vocabulário, de entender mais o significado das palavras. E além disso, também tinha a questão da imersão. Por que eu acho que a imersão é das melhores maneiras de você aprender um novo idioma? Porque é como se seu cérebro entrasse literalmente em pânico, entre aspas. Por quê? Tá todo mundo ao seu redor falando palavras que você não entende, e o seu cérebro tá, tipo, tentando entender o que eles estão falando, mas ao mesmo tempo ele não consegue. É um pouco complicado a questão da imersão pela questão, assim, mais emocional. Porque, às vezes, não entender, aquela questão de... Eu lembro de ter passado por uns momentos, assim, de a professora tá me perguntando alguma coisa no meu primeiro dia de aula, como, por exemplo. Eu conheci até um brasileiro que me ajudou bastante, que eu tava lá, minha professora de matemática veio pra mim, eu tava tendo Liberal Art, que é basicamente uma matemática bem facinha, abaixo de álgebra e de geometria, de tudo. E eu já tinha feito álgebra 1, então pra mim tava tranquilo.
E aí ela virou pra mim e falou, caramba, que matemática que você teve no Brasil? Ela perguntou, what math did you do in Brazil? Aí eu tava tipo, é meu primeiro dia de aula, não tava entendendo nada. Aí ela tentou de novo, eu falei... Aí ela perguntou pra sala, is there any Brazilians in here? Aí um amigo meu, que foi meu primeiro amigo que eu acho nos Estados Unidos, ele veio me ajudar, tava aqui eu acho que há 2 meses, ele também não entendeu nada, acabou que a gente teve que colocar no tradutor, aí eu entendi que ela tava me perguntando que tipo de matemática eu tive no Brasil, porque eu tava conseguindo fazer os trabalhinhos, era coisinha tão simples, sabe? E aí foi uma das experiências. Então, tipo, esse tipo de experiência é um pouco emocional no sentido de você estar ali parado e a pessoa tá te perguntando alguma coisa e você se sentir incapaz de responder. Não sei se faz muito sentido pra vocês, mas é uma sensação que a gente sente muito aqui, de às vezes não conseguir juntar as palavras pra você responder ou não conseguir entender muito bem. Então eu espero que com esse vídeo, se você tá numa situação assim, de às vezes conseguir entender, mas não falar, ou de não tá entendendo ainda, que vocês consigam melhorar, porque eu vou dar umas dicasinhas pra vocês, então também fica até o final desse vídeo pra vocês receberem essas dicas. Mas depois desse momento a gente começou a cair em cima de vocabulário. Vocabulário. E a imersão. Imersão de quê? Você vai no mercado, você vai em qualquer lugar, você tá na escola, é tudo inglês. Então você vai aprendendo. E aí, com 3 meses, eu lembro literalmente que eu comecei a sentir a separação das palavras. Gente, é uma sensação muito esquisita, mas muito legal também. Por quê? Eu só sentia aquela questão de... Tá. Era assim que eu ouvia o inglês. Tá. Aí, a partir de um dia, eu comecei a ouvir, tipo assim... She is amazing. Tipo, conseguindo separar palavra por palavra. E eu fiquei tão feliz, pô, mas tão feliz. É uma sensação esquisita, porque seu ouvido, parece que literalmente seu ouvido abre e você começa a entender. Mas aí esse foi o primeiro passo, eu comecei a entender. Depois de entender, ainda tem aquela questão de você se sentir um pouco incapaz. Por quê? Porque o pessoal tá falando com você e você entende agora, mas você não consegue falar, ainda não destravou. E como eu comecei a trabalhar isso aqui nos Estados Unidos? Como os professores me ajudaram e tudo mais. Uma das coisas que eu mais fiz, pouco, foi falar. É meio esquisito a gente falar isso, porque, tipo, eu tô falando que eu tô com falar bloqueado e eu tô falando que a gente tem que falar. Mas foi a maneira que eu mais consegui falar aqui. Por quê? Eu tinha que responder para as professoras e eu me sentia confortável falando com as professoras, porque eu sabia que se eu errasse, se eu bloqueasse, se eu não soubesse o que falar, elas iam entender. Então, toda vez ela me ajudava com vocabulário, então já tava ali um tempinho já fazendo os vocabulários, e depois a gente começou a ter que usar o vocabulário que a gente estava, né, estudando. Então, toda vez que eu ia falar com elas, às vezes eu ficava tipo, meu Deus, eu não sei como falar isso aqui. Mas eu sempre tentava chamar palavra ou outra e meio que ir formulando alguma coisa para falar com elas. E foi difícil, é claro, porque nada na vida é fácil, né, meu povo? Mas totalmente paid off. Como, por exemplo, depois de 1 ano, eu me mudei aqui para essa cidade que eu moro hoje. E, povo, é uma cidade pequena aqui, então não tem muito brasileiro e tudo mais. Na escola até tinha uns hispanos, mas a maioria falava tudo em inglês na escola. Então foi o momento que eu fui realmente posta à prova. Tipo assim, agora você tem que falar. E eu acho que esse é o bom da questão da escola, entendeu? É uma das ferramentas que eu acho que eles usam, por isso que a maioria das pessoas aprendem muito rápido. Eu tenho uma amiga que chegou aqui, eu acho que há 1 ano, eu vou tentar fazer um vídeo com ela para ela também falar com vocês como é que foi para ela o aprendizado e mostrar um pouquinho do inglês dela depois de 1 ano aqui para vocês. Mas foi um momento literalmente que eu cheguei. Eu não falava muito em Orlando, porque tinha bastante brasileiro, então eu era mais amiga dos brasileiros. Chegou aqui, eu tive que começar a usar. Nossa, eu aprendi tantas palavras esse ano, meu povo. Esse primeiro ano que eu tava aqui. Porque eu tinha um inglês mais formal, mais de escola, mais de... Aí eu comecei a fazer o quê? A aprender realmente o inglês na marra, que era aquele inglês que a pessoa fala no informal. Nossa, quando eu comecei a mandar mensagem, então, que eles começaram a colocar HBU ou algo do tipo, eu sempre pesquisava no Google, porque eu não fazia ideia do que significava. Então é muito sobre essa questão da convivência aqui, sabe?
Mas é isso, né? É sobre a questão da convivência. Agora vamos recapitular aqui, porque, né? Tá, o primeiro ponto foi o vocabulário, que os professores sempre trabalhavam. O segundo foi a questão de você usar o inglês, tipo de praticar, falando com a professora ou algo do tipo. E o terceiro ponto foi esse que eu acabei de falar também, que é a questão de não ter medo de falar e praticar cada vez mais, que na verdade é bem parecido com o segundo, né? Mas tá, esses foram os 3 pontos que elas usaram muito na escola para mim aprender. Agora, se você... eu tô aqui no Brasil, ou eu tô em algum outro país, ou eu cheguei nos Estados Unidos, mas não vou fazer aula, tipo assim, de escola, nem nada disso. Como é que eu faço? Como é que eu aplico esses 3 pontos na minha vida, tipo, cotidiana? Isso eu vou falar agora com vocês, vão ser as diquinhas que eu vou dar. Como eu posso aplicar? Porque, além da escola, eu também fiz algumas coisas, como, por exemplo, assistir vídeo no YouTube. Eu achava todos os vídeos que era possível, porque eu sempre quis melhorar muito a minha pronúncia, para ser entendido melhor e esses tipos de coisa. Então, procurava sempre no YouTube. Tem uns canais que eu gosto bastante, se vocês quiserem, eu faço um vídeo completo com, tipo assim, 3 canais, os melhores canais para aprender inglês ou algo do tipo. E aí, eu sempre assistia como o segredo dessa tal palavra, o som dessa tal palavra e esses tipos de coisa. Então eu indico totalmente você procurar no YouTube sobre vocabulário, palavras específicas e por aí vai. E outra coisa também que eu fiz foi usar aplicativos. Aplicativos também para vocabulário, gente. Eu não fiz muito aplicativo assim na questão gramatical e tudo mais. E para falar a verdade, na escola em si eu também não aprendi muito sobre essa parte gramatical. Eles só meio que te jogam e você aprende literalmente na marra. E uma outra coisa que eu fiz, que pra mim eu acho que foi a coisa que mais me ajudou, que é uma forma de você meio que se imergir, como eu me imergi quando eu tava no ambiente de escola, é assistir coisas em inglês. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi chato pra caramba no começo, porque era legenda em inglês e o som em inglês. Eu não entendia quase nada, eu ficava olhando pra TV assim. Só que ele te força a usar o vocabulário que você está construindo. Então vamos dizer que eu aprendi a palavra love, que é amor. Aí eu tô lá vendo escrito alguma palavra, 3 palavras que eu não entendo, vou entender love. Eu já começo meio que, a minha mente ela começa a construir e tentar entender o que tá escrito. Por isso que você assistir algo em inglês com legenda em inglês é muito bom, porque você começa a associar. Você começa a associar que toda vez que alguém faz algo bom para outra pessoa, a pessoa responde com thank you. Ou você começa a associar que toda vez que alguém entra, tipo, numa casa ou algo do tipo, o pessoal fala welcome, que é, tipo, bem-vindo. Você começa a associar. E não só na questão também de você entender, mas também na questão da pronúncia. Eu já vi muitas youtubers que falam que uma coisa muito boa de se fazer é o quê? Você escuta eles falando e você repete, porque isso ajuda muito na pronunciação. Então essas foram as diquinhas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado com a questão dos youtubers, de aplicativo também, porque tem um aplicativo que é o meu favorito de todos, que ajuda muito na questão do vocabulário e é de graça também. E é isso, meu povo. Eu espero ter esclarecido aí pra vocês todas as dúvidas que vocês tinham. Obrigada aí por ter mandado a pergunta lá no Insta. Se você é novo aqui, já segue também lá no Insta, Julia Raquel _oficial. Posto bastante coisa pra vocês lá também. E no Facebook também tem uma página lá, às vezes eu faço live, posto bastante coisinhas também. Se chama Jujuba Nausa, o mesmo nome daqui. E eu quase esqueci de falar com vocês da minha blusa. Eu postei um vídeo, gente, na Five Below, que eu saí com as minhas amigas, né? Foi um perrengue aquele dia, gente. Um perrengue. A gente foi pra praia, nubladinho, assim, tá tudo bem, mas tava nublado igual hoje, tá claro ainda, né? Aí a gente foi tranquilo pra praia, a gente chegou lá, povo, começou a fechar de uma maneira. Assiste o vídeo pra vocês verem. Aí no final a gente foi parar lá na Five Below, que é uma loja de $5 a menos, e eu tava falando das blusas, que eu tinha blusa de lá. E essa aqui é uma delas, tá escrito Take It Easy. É uma das minhas favoritas e foi $5. Então já corre, vai estar aí o link na descrição. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Compartilhar também esse vídeo com seus amigos. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Valeu!